Olá, bem-vindos à nossa 10ª aula. Nessa aula nós vamos falar da teoria estruturalista. Se vocês lembram, na 9ª aula nós falamos da teoria construcionista, e essa teoria construcionista vocês devem ter pesquisado, visto, e eu falei da complexidade dela, e justamente pela complexidade, pela novidade que ela trouxe no meio das teorias, essa teoria construcionista, ela gerou outras teorias. E uma das teorias que ela gerou é essa que nós vamos falar hoje, a estruturalista. Além da estruturalista, ela gerou também a interacionista. Na verdade, a estruturalista que nós vamos falar hoje e a interacionista que nós falaremos na aula seguinte, elas se complementam, mas elas se divergem em alguns tópicos. Então, nós vamos ver uma de cada vez. Bom, diferentemente do que a gente tem feito até agora, eu vou deixar um texto que busca entender e demonstrar para vocês a sequência do surgimento, ou seja, os fatos históricos, ou por que aquela teoria surgiu e o que estava acontecendo naquele momento. Até agora, inclusive, eu tenho colocado a época, a data em que a teoria nasce, justamente porque esse momento histórico da onde ela nasce é importante para que a gente possa entender a teoria. Então, eu vou disponibilizar esse texto, que ele não fala exatamente da teoria estruturalista em si, mas ele dá todo um contexto das teorias que inclusive nós vimos até agora, né? E isso é importante para que a gente possa entender um pouco mais essa teoria estruturalista. Outro texto também que eu vou deixar também não é específico da teoria estruturalista, mas ela é um texto que procura entender a complexidade do dia a dia do jornalista, de todas as interatividades que ele possui ou tem que ter no seu dia a dia, e o que isso interfere, e isso sob a luz, obviamente, das teorias que a gente viu até agora, e é muito interessante para que a gente possa fazer as linkagens das teorias que nós vimos e que, obviamente, nós vamos ver ainda. Uma outra novidade nessa nossa aula é que na tarefa vocês vão perceber que pela primeira vez nós vamos demandar a biblioteca. Lógico que se nós estamos falando de teorias, a biblioteca é fundamental. Então por isso eu vou provocar vocês na tarefa para irem à biblioteca, responderem, pesquisarem alguns livros que nós temos lá para responder a respeito, justamente, obviamente, em primeiro plano, da teoria estruturalista que a gente vai ver nessa aula. Resumidamente, se a gente for falar da teoria estruturalista, o estruturalismo vê a notícia, para ela a notícia são produtos socialmente construídos, tá? Que reproduzem a ideologia dominante. Quem domina? Aquele grupo. Aquele grupo é que vai construir as notícias e, obviamente, dando legitimidade, legitima as notícias dadas, né? Então, diferente da teoria da ação política, ela vê ainda o jornalista com uma certa autonomia, uma autonomia relativa. O principal autor do estruturalismo que fala e que começou a falar sobre isso é o inglês Stuart Hall, tá? Para ele, a mídia, embora involuntariamente e através dos seus próprios caminhos autônomos, ele coloca caminhos autônomos entre aspas, tem se transformado efetivamente num aparelho do próprio processo de controle, um aparelho ideológico do Estado. O Estado domina, então é justamente aí que o Stuart Hall vê que a notícia surge e domina a sociedade. Então é uma forma de legitimar o poder, né? Então o estruturalismo é justamente ver a notícia estruturada dessa maneira, né? De que forma a notícia sai? Ela se estrutura dessa forma que nós falamos. Muito bem. A partir de agora,
o desafio está com vocês. Vamos deixar esses 2 textos que eu falei. Depende muito da força de vontade, do espírito de compreensão e do interesse que vocês tenham. Os textos são absolutamente interessantes e fundamentais para quem quer ser um bom profissional, tá? Então, boa sorte a todos e continuemos com a nossa disciplina, que, como eu sempre falo, fundamental na formação de vocês. Um abraço a todos e boa sorte a todos nós.